Olá pessoal, hoje eu quero dar uma indicação de livro para vocês, uma leitura em inglês. Se você está tentando melhorar a sua habilidade de leitura em inglês, esse livro é excelente. Não só ele, mas toda uma série de livros que se chama Who Was. E eu li na semana passada o livro Who Was Martin Luther King. Martin Luther King é muito famoso aqui nos Estados Unidos e, na verdade, no mundo todo. A gente vê várias referências em filmes e séries. Na aula de inglês... O meu trabalho é sobre Martin Luther King. E tá pra sair um filme no Brasil, aqui já foi lançado, que é o Selma, que conta a história dele. Mas o fato desse filme estar prestes a ser lançado me fez com que eu tivesse mais curiosidade a respeito da história do Martin Luther King. E aí eu estava lá em San Diego e eu visitei uma lojinha de um local que parece como se fosse as Nações Unidas. Eles têm várias casas representando vários países. E nessa lojinha eles vendem diferentes produtos que têm como intenção estar divulgando a história e a cultura dos países. E como essa série de livros era voltada para poder estar divulgando nomes de pessoas famosas, como presidentes dos Estados Unidos, Madre Teresa de Calcutá, outros personagens históricos, e esse livro ele sempre se chama Who Was e o nome da pessoa. Então o inglês dele é um inglês um pouco mais simplificado. Ele não chega a ser um inglês como dos livros infantis, mas ele facilita muito a leitura de uma pessoa que não é nativa do idioma. Eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. Ele está disponível para ser comprado no Brasil. Não só ele, mas toda a série completa. Se você tiver algum personagem histórico que você se identifique, é um ótimo exercício de inglês. Mas afinal, quem foi Martin Luther King? Eu não vou contar a história toda dele porque é uma história bem extensa e eu quero que vocês leiam o livro também e vão assistir o filme se for possível. Mas basicamente ele nasceu dia 15 de janeiro de 1929, numa era em que os Estados Unidos estavam passando por aquelas leis segregacionistas. Para quem não conhece, às vezes eram chamadas de leis Jim Crow, que eram leis que estabeleciam que em todo tipo de estabelecimento comercial, em ônibus, em outros locais públicos, haveriam lugares reservados para negros e brancos. Também existiam escolas separadas apenas para negros e apenas para brancos. Martin Luther King, desde criança, ele já se destacava como sendo muito inteligente. Ele pulou 2 séries na escola e logo cedo ele se formou na faculdade, onde ele também se tornou doutor. Ele também chegou a ser pastor numa igreja local, na verdade na igreja do seu pai. E durante esse período ele começou a se destacar nos seus discursos, nas suas pregações. Ele sempre trazia o tema da questão dos direitos humanos, ele sempre se levantava contra o problema da segregação nos Estados Unidos. Ele acabou se tornando líder de uma associação chamada SCLC, que seria Southern Christian Leadership Conference, ou Conferência... como que é isso em português? Conferência de Liderança Cristã do Sul. E essa era uma associação que tinha como objetivo lutar pelos direitos civis, principalmente dos negros, que eram os mais afetados nos Estados Unidos durante esse período. Um de seus principais mentores era Gandhi, tanto que em 1959 ele viajou para a Índia para poder conhecer um pouco mais sobre a história de Gandhi e a sua trajetória de protestos pacíficos. E foi justamente isso que Martin Luther King tentou impor em toda a sua trajetória de ativismo nos Estados Unidos. Ele sempre prezou por protestos pacíficos, tanto que em 1955 uma senhora chamada Rosa Parks se recusou a dar lugar no seu ônibus para uma outra pessoa se sentar, porque naquela época, se o ônibus estivesse cheio e se você fosse negro e estivesse sentado, você deveria se levantar para um branco se sentar. Você também não podia sentar na parte da frente do ônibus, os negros deveriam sentar na parte de trás. E com isso, ela foi presa, porque ela se recusou a se levantar. Ela, inclusive, é conhecida como uma das pioneiras no ativismo contra essas leis segregacionistas que existiam nos Estados Unidos. Então, nessa época, o Martin Luther King foi escolhido para poder ajudar a liderar um grande boicote contra esse sistema que não deixava com que negros e brancos andassem nos ônibus de forma igual. Isso, se te pensar hoje, parece ser uma coisa bem ridícula, porque como assim os caras faziam uma lei para poder controlar a forma como as pessoas iam andar de ônibus pela sua cor? Mas isso aconteceu há poucos anos atrás, há menos de 100 anos atrás. Mas naquela época o protesto deu muito resultado, porém eles ficaram mais de 1 ano sem andar de ônibus. A ideia era a seguinte: os negros eles parariam de andar de ônibus e isso faria com que as empresas de ônibus elas perdessem dinheiro. Tinham pessoas que tinham que andar muitas milhas para ir para o trabalho, mas a maior parte do tempo eles conseguiram manter o protesto. E depois de 1 ano, mais de 1 ano na verdade, deles mantendo nesse boicote, o governo finalmente acabou com essa lei que impedia que negros se sentassem na parte da frente do ônibus ou que eles tivessem que dar lugar para outro branco. E com isso, a trajetória de Martin Luther King só foi crescendo. No dia 28 de agosto de 1963, ele deu o famoso discurso I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho. Esse discurso está disponível no YouTube com legenda, vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir. Esse discurso foi dado em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos,
em frente ao Lincoln Memorial, que é um dos monumentos mais importantes que tem em Washington. E naquela ocasião ele reuniu mais de 200 mil pessoas que vieram de partes diferentes do país para poder ali estar se reunindo e reivindicando por direitos civis iguais para negros e brancos. No ano seguinte, o governo assinou a Lei de Direitos Civis Iguais e a partir daquele ano era proibido qualquer forma de discriminação no comércio ou em ônibus em qualquer outro lugar. A partir daquele momento eles ganharam esse direito. Em 1965 também o governo assinou a Lei de Voto, porque até então os negros não tinham pleno direito de voto, porque você tinha que fazer uma prova para poder mostrar que você tinha um certo nível de formalidade. Não era para saber se você era analfabeto ou não, mas eles te pediam questões avançadas que o próprio Martin Luther King disse que alguns juízes talvez não conseguiriam responder. E os negros, devido à segregação que eles sofriam, não tinham esse nível que eles exigiam para fazer do voto. Então, aquilo fazia com que a maioria dos negros não pudesse participar das eleições. Isso foi uma outra grande conquista que ele ajudou a liderar. Isso tudo, aliado, fez com que ele fosse nomeado pelo Prêmio Nobel da Paz naquela época. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e isso foi uma grande forma de reconhecer o trabalho que ele tinha feito até então na luta contra a segregação nos Estados Unidos. Infelizmente, em 1968 ele foi assassinado quando ele estava na sacada do seu hotel, se preparando para poder dar um discurso em apoio a uma greve de garis que estava acontecendo, pois eles estavam lutando por melhores condições de trabalho. A maioria eles eram negros e naquela época, desde aquela época, os Estados Unidos já sofriam com esses problemas de direitos trabalhistas. E infelizmente ele acabou irritando muitas pessoas com os seus discursos e com as suas ideologias, ele foi assassinado. Bem, eu não vou contar tudo sobre a história dele, é uma história bem extensa, eu falei bem rápido, porque realmente é uma história bem complexa, tem bastantes fatos interessantes, tem bastante curiosidades, mas o legado dele é reconhecido até hoje, as pessoas discutem até hoje, está sendo comemorado 50 anos do seu legado, e eu recomendo que vocês leiam esse livro. Se o filme for realmente lançado no Brasil, vão assistir o filme, que é muito interessante saber um pouco sobre isso, que dá para entender um pouco a segregação aqui nos Estados Unidos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se você tiver alguma dúvida com relação ao Martin Luther King, com relação à cultura americana ou qualquer sugestão que você tiver, deixa aqui nos comentários. Então é isso aí, até a próxima!